Louvado seja o nome do Senhor, né, por esse momento. Meus irmãos, dando sequência, mais uma vez, quem quer conversar comigo, conversar juntamente eu e você com o Espírito Santo? Vamos dizer assim, mestre, guia, professor dos professores, não é? O Senhor disse que tu nos guiaria, nos ensinaria toda a verdade, não é isso? Então, nós queremos reconhecê-lo. Todo aquele que tem uma conversão genuína e tem comunhão contigo aqui, eu creio que comunga comigo desse sentimento do Espírito Santo estar aqui, inspirando, né, coordenando tudo até o desfecho, né, até o desfecho. Então, nós vamos ter aqui mais essa sessãozinha aqui, maravilhosa, não é? Então, nós vamos, mais uma vez, começar uma nova rodada. Já vimos que o pessoal tem 3 minutos, no máximo 4 minutos, né? E para a gente estar estampando, né, uma imagem, parece um exame, né, de imagem. Olha, o diagnóstico é que estamos numa situação do paciente em estado avançado, né? Então precisamos reagir, mas reagir com uma grande chegada aos pés da cruz, analisar muito forte essa situação, porque é grave, né? A verdade é tudo muito grave. Ataca no presente para comprometer o futuro, né? Ataca no presente para comprometer o futuro, e a gente precisa estar ciente de que isso não é uma suposição, né? Não é a gente acha que, não é achismo, né? Existe farta documentação daquilo que tem sido a intenção maligna. Mas vamos, em nome do Senhor, eu creio num avivamento, um reavivamento, avivamento, né, chamado avivamento à moda antiga, o avivamento em que as pessoas tinham muito prazer de estar na presença de Deus. Vigílias não são cansativas, vigílias são noites de louvor verdadeiro, palavra de Deus na vigília e joelho no chão, correto? Às vezes as pessoas são capazes de ficar no mínimo 1 hora direto orando, ou 2 horas direto orando. Na verdade, é uma consagração, uma reconsagração e entendimento das grandes verdades. Nós estamos no caminho certo, em nome do Senhor Jesus. Mas, pastor Enoque, de lá para cá, então, então fica muito claro que nossas crianças, adolescentes e outros estão correndo perigo. Sim, senhor. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo. Quis Deus que nós vivêssemos esse tempo, né? Os apóstolos tiveram as suas lutas, os pais da igreja tiveram as suas lutas, os reformadores, John Wesley teve a sua luta, né? A igreja da sua época. Então, nós estamos com o nosso reverendo vivendo este momento. A gente também é pai, e na pandemia, a pastora Rebeca me pediu para eu ajudar o Noah, que havia um acúmulo de provas para ele entregar, e porque até então eu usava o método da Maria Neuza Nazaré, de ensinar. A mamãe alfabetizava a gente entrava na escola sabendo ler, calcular, tal, e depois mamãe só queria saber da prova final, né? Então, com a Bela e o Noah, fiz a mesma coisa. A gente alfabetizou, botou na escola já sabendo, e depois eu só queria saber a prova final. O mundo mudou. O mundo mudou. E agora, eu então vou entrar em contato com o material do Noah. Eu vou
ler o que o Noah tinha que ler e ajudar o Noah na prova. Aí eu vi claramente um material levando o meu filho a ser um revolucionário. Ter dificuldade com os Estados Unidos, com o que os Estados Unidos é. Quer dizer, trabalham de uma certa forma que só vai dar condição ao meu filho de pensar como eles pensam. De pensar como eles pensam. Então, não só uma dificuldade com o capitalismo, se tratando de economia, né, e o que envolve o capitalismo, mas uma dificuldade com tudo aquilo que a gente acredita como filho de Deus, como aquele que tem a Bíblia como seu manual de regra, fé e prática. Então, quer dizer, algo que a gente vê, né, e uma das coisas maravilhosas que a gente agradece a Deus pelo presidente Bolsonaro e a sua equipe, o pessoal que apoia, que ajudou a gente ver o quanto o pessoal do viés, né, de ideologia, de abordagem, né, comunista e esquerdista, assumiram tronos no Brasil. Como estavam dirigindo o Brasil, levando o Brasil para longe de Deus. E às vezes até hoje, com a ajuda de alguns pastores, que a gente não entende como que alguém pode ser cristão e marxista, cristão e esquerdista. A gente ouvindo o que eles pensam, o que eles falam, então às vezes eles dizem o seguinte, está vendo, eles comem da mão dos outros, eles nunca leram um livro comunista, é o Capital, mas aí depois eu vi que o José Dirceu, também um expoente do comunismo, nunca leu, porque são volumes. E aí tenta justamente intimidar você, intimidar o seu filho na escola. Quem sabe somos nós temos mestrado, doutorado, nós lemos isso, lemos obra tal, lemos a obra tal, mas nós não precisamos de muito. Como o nosso reverendo nos ensinou aqui, o salmista falou, você com a Bíblia, com o Espírito Santo, você pode ser mais sábio do que os seus professores. Isso é fato. Então, como que um pastor, seja quem for um cristão, vai apoiar uma militância dessa, onde a dialética marxista, materialista, vai nomear, tá? Vai rotular um opressor e quem é oprimido, e promover uma revolta entre os oprimidos contra esse opressor. E, na dialética materialista de Marx, um ateu, Deus não tem vez. Então eu não preciso ler Capital mesmo não, Manifesto Comunista, seja qual for a obra aí de tantos outros, para saber que não presta. Ignora Deus, cospe em Deus, xinga Deus. E a gente sabe pela Bíblia que Deus, vê no Salmo 53 ali e outras partes, né, que Deus ri desse pessoal, que diz que ele não existe. Então, como querer um mundo melhor para nossas crianças, para os nossos jovens, onde Deus não faz parte? Então, é importante que você não fique intimidado. Os jovens, os adolescentes nas escolas, não fiquem intimidados. Você pode não ter o PhD do teu professor, o doutorado do teu professor, o mestrado do seu professor, mas você sabe que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, e enviou o seu Filho para salvar pecadores como nós. Sem Jesus ninguém é salvo, seja judeu ou não judeu. Então, há uma ameaça fortíssima, principalmente do lado ocidental do mundo, e com o nosso reverendo aí, com a palavra, a espada desembainhada, é uma guerra espiritual, mas nós somos mais do que vencedores. Obrigado. É isso, né? Então, qualquer matéria que
se esconde, né? e quer dizer, que combate um relacionamento do homem com Deus, automaticamente não é de Deus, e o que vem deles não pode vir nada de bom, né? Eu ia tomar o tempo aqui lendo o Romanos, mas não vou tomar, eles vão falando, vai falando quer dizer, uma sociedade ou um ambiente onde não existe Deus é o caos. É o caos espiritual, é o caos moral, é o caos ético, né? Então, a garotada, a criançada, ela deve saber quando vai para uma escola ou vai para, sei lá, o que for, né? Vai para o exército, vai onde for, mas você já sai de casa formado, você já sai de casa certo. Amém? Já sai de casa certo. Os ensinamentos que nossos pais nos dão vão nos salvar de muitas situações. Tá? Vamos lá, pastor Eduardo. Queria louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo. Bom, gente, o comunismo ele é orquestrado. Existem intelectuais por detrás que desenham todas as áreas que devem ser atingidas, inclusive a educação. Por exemplo, o Foro de São Paulo, uma instituição criada em 1993, onde vários presidentes, ali eles conseguiram tomar a América Latina, eleger vários presidentes, tanto do Paraguai, Uruguai, não vou citar o nome dos presidentes, mas tomou tudo isso aí orquestrado e baseado numa máxima de Nicolau Maquiavel, que ele diz que os fins justificam os meios. Então, eles não têm moral. Eles querem chegar ao fim de dominar, tomar o poder. E a grande pedra que para eles, o grande freio, de fato, são os evangélicos, protestantes, conservadores. Já ouvi algum deles falando isso, a liderança deles. Olha, nós temos que dar um jeito nos evangélicos, porque eles nos pararam nas eleições, eles influenciam esses pastores, inclusive com raiva dos pastores, justamente porque os pastores têm ensinado o que a Bíblia ensina, pastor de verdade, como o nosso reverendo, ensinando os valores da palavra de Deus. Então, nós somos uma barreira. E a Bíblia diz que a coluna e baluarte da verdade não é a ONU, não é Pequim, não, é a Igreja Viva do Senhor Jesus Cristo, a igreja militante. Glória a Deus. Então, o que o nosso reverendo está fazendo aqui é um alerta para abrir a nossa mente, para que a gente possa expandir essa cultura bíblica. Por exemplo, a expressão pátria educadora, isso aí já tem uma intenção. Fala, quem educa o seu filho não é a pátria, não. Fala para o irmão, quem educa o seu filho e a sua filha é você, meu irmão. É os teus pés, você ensinando, você é o educador, você é a educadora, mãe, você pai. Por exemplo, uma experiência empírica, pedagógica lá, agora a gente vai ter amanhã, segunda-feira, segunda-feira, nós vamos ter reunião com os pais. E a pauta é, os alunos que mais dão problema são os alunos que os pais são ausentes. Os alunos que têm maior nota, melhor comportamento, respeito ao professor, são alunos que os pais conversam com nós, professores, chega perto. Então, está diretamente interligado isso. Então, muito das culpas, a culpa tem professor que é culpado, mas também tem pais que deixam a desejar. Então, por isso que é muito importante essa visão. Por exemplo, o comunismo, ele pega tudo aquilo que é para destruir a família, para destruir a sociedade, para destruir os valores judaico-cristãos. Por exemplo, tinha um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, e ele tem uma tese de que o homem é bom, a sociedade que corrompe ele, que antes de ter a sociedade, todos viviam maravilhosamente, fraternalmente, eu não sei aonde, né? Mas na tese dele, todos viviam fraternalmente, até que fizeram um muro e criaram a propriedade privada. Aí essa propriedade privada, aí o coitadinho, oprimido da sociedade, não tinha emprego, foi lá, roubou essa propriedade privada. Coitado dele, ele não tinha o que fazer, ele roubou o coitadismo, o bandidismo que nós vemos aí. Aí a gente vê essas frases, tem que destruir a polícia. Vem da onde? Vem desse pensamento. Então, quer dizer, o marxismo está em todas as áreas. Está na mídia, está na educação. Então, por isso que nós devemos valorizar muito a palavra de Deus e sabendo que o mundo está preparado já para o anticristo. Mas enquanto a igreja não for arrebatada e estiver aqui, nós não vamos arredar pé, não vamos dar mole para eles, não. Nós vamos defender os nossos valores judaico-cristão. Obrigado, André.
fala mais um pouquinho sobre o marxismo cultural, pessoal, a abrangência desse marxismo cultural. Sim, senhor. Esse marxismo cultural, ele é uma tática tão sutil. Por que ele é tão sutil? Porque os nossos valores, você já cresceu, você já recebeu tudo. Quando você cresce, você já encontra pensamento, você já encontra costumes, você já encontra uso. Quando você vai na sua casa, você já encontra um pai, você tem um pai, uma mãe, você já encontra uma organização. Então, nós nascemos em meio a uma cultura. O homem cria a cultura e essa cultura modifica o homem. Então, Antônio Gramsci, que é o principal intelectual junto com a escola de Frankfurt, ele, junto com esses outros intelectuais, perceberam isso, que se eu mudo os valores, eu mudo a mentalidade. Então, conforme isso vai acontecendo, usos e costumes, a minha geração, a nossa geração, eles não vão pegar, mas a geração atual que está aí, principalmente com a tecnologia, eles vão moldando o pensamento, vão inculcando isso na cabeça dos nossos filhos, ao ponto deles questionarem. Por exemplo, essa escola de Frankfurt criou a teoria crítica da sociedade. Você tem que criticar tudo. Será que Deus é verdadeiro? Esse Deus que os cristãos falam? Será que o que teu pai está falando é verdadeiro? Mas isso já não é ultrapassado? Poxa, mas será que não tem uma nova forma de fazer? Então, eles vão, que esse criticismo, eles vão questionando tudo, destruindo e pegando uma vertente do marxismo. Olha, para a construção de uma nova sociedade, olha, para a construção... Eu estava até falando com o pastor Ailton, reverendo, que entre o conservadorismo cristão e o marxismo cultural, ele é como se fosse uma espécie daquela figura do conquistador. O Dom Juan, que vai lá, que dá presente, que encanta, que promete isso e engana. O conservador não, é aquele que tem princípios, valores, que vai lá conversar com o pai da moça, que tem um compromisso, que namora direitinho, que quer o casamento, casa, prepara a casa, tudo bonitinho, e o outro é o Dom Juan, que vem, promete viagens, aventura, mas no final o quê? É a morte, é a tragédia. E isso que tem acontecido com os nossos jovens. Eles têm sido encantados por uma mentira, eles têm sido encantados com uma utopia, uma falsa esperança. E quando eles despertam para que isso é uma falsa esperança, já foi tarde demais, já perdeu a fé, entrou na universidade, rodou a cabeça, entrou num quartel, rodou a cabeça, entrou numa escola, rodou a cabeça. Por isso que o pai e a mãe devem ser o primeiro modelo para o filho, não o professor também, mas o pai e a mãe devem ser o primeiro modelo. Eu vejo lá os jovens, reverendo, querendo uma referência. Muitas vezes ele tem algum atrito com o pai e com a mãe e projeta, sabe, em nós essa liderança. Eu percebo isso. E eu aproveito essa oportunidade para ser uma boa influência para esse aluno, para ser uma boa influência para essa aluna. Mas, infelizmente, tem muitos professores, desculpa a expressão, mas somos idiotas funcionais, que eles trabalham sem saber que está trabalhando muitas vezes para o comunismo. Lamentavelmente, tem professores inocentes. Eu conheço professores inocentes que a gente conversa e ele não sabia disso. Ele, não, pensei que estava na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E aí não é só seguir. Falei, não, a nossa liberdade de cátedra é para a gente mudar a pedagogia, qual o melhor método, mas não a gente seguir esse tipo de conteúdo. É muito interessante que a gente deseja, com a ajuda de Deus Pai, o Espírito Santo, equipar com a palavra de Deus os pais, né? Inclusive aumentando os nossos cursos, não é? Os nossos cursos, porque é bom dar a cada pai, a cada mãe, né, uma condição de familiaridade com esses temas, né? Eu creio que a coisa mais importante é o pai ser crente, a mãe ser crente, confiar em Deus, né, e passar Deus, né? As pessoas, amém? Agora, como um certo reforço, nós vamos criar, assim, vários cursos que eu aproveito para encorajar que vocês se interessem realmente pelos cursos, né? Porque cada ciência ela tem o seu vocabulário, tem a sua forma, e às vezes é preciso você trabalhar algumas definições de termos, né? Como a gente está tentando passar aqui.
eu gostaria de encorajar que as pessoas quisessem, sabe? Tem todo o curso que tem, eu quero fazer, porque nós vamos dar oportunidades, vamos encorajar não somente o aspecto de fundamento da fé e outras coisas mais, mas é preciso ter um profundo interesse. Pastor Evandro, vai lá. Louvo a Deus pela vida do nosso reverendo. E é um assunto muito sério, porque o socialismo, se é uma coisa que eles têm, é a paciência. E nessa paciência, então, eles vão formulando um projeto de poder até chegar no estágio final, que é o tomamento de todas as instâncias do poder que existe no país. Quando a gente ouve, por exemplo, no programa do Pingo nos Is, eles falando sobre o aluno brasileiro, quando vai fazer estatísticas das notas, então alguém falou o seguinte, que o aluno brasileiro, o melhor do aluno brasileiro é o pior do europeu. Mas isso aí é uma coisa construída há anos. No Brasil, com o passar dos anos, depois que o regime militar, então, entregou o poder aos civis, foi se construindo no Brasil um socialismo fabiano. O que é um socialismo fabiano? É um socialismo implantado até pelo PSDB no país, que as coisas vão acontecendo devagar, com suavidade. Então, com suavidade, com sutileza, né? Você vai começando a ensinar algumas coisas que não se ensinavam no passado, com suavidade, vão começando a se debater a história de relacionamento homem com homem, mulher com mulher, com suavidade, ideologia de gênero. Então, eles sempre trabalharam dessa forma. Por quê? A raiz de tudo veio realmente do comunismo soviético. Só que eles mudaram. Por quê? O comunismo soviético afundou, mas eles não desistiram. Então, vieram com o nome de social-democrata, e isso aí atingiu toda a sociedade brasileira. A gente conversa com os alunos de hoje, eles não sabem da história do nosso país. E o que tentaram fazer? Tentaram tirar a história do Brasil. Tentaram tirar há pouco tempo a história ocidental e colocar a história da África. Nada contra a história da África. Mas o Brasil foi fundado pelo Ocidente. E depois vieram os africanos e tudo mais. Ou seja, quando você conversa sobre português, matemática, química, física, história do Brasil, o pessoal não sabe quem é Dom Pedro I. Não sabe quem foi Dom Pedro II. Ou seja, a mentalidade do socialismo. Por que o socialismo quer fazer? Tirar tudo o que o mundo passou até chegar no socialismo, porque dali para frente é Lenin e seus pensadores. Graças a Deus pela vida do nosso reverendo. Por quê? Porque o nosso reverendo tem nos dado a palavra. Deus não deixou o Brasil virar socialista por causa das orações. Teve um projeto de poder. PSDB. Do PSDB passou para o PT. O PT, então, ele colocou o marxismo em movimento. Ou seja, se apoderar da máquina estatal, pública, pegar todo o recurso para, enfim, fechar o Brasil. Louva a Deus pela vida do nosso reverendo que abriu nossa mente. Hoje o Brasil está fora da mão deles. Não pode voltar, mas é preciso a gente ficar com a palavra e com aquilo que sai do púlpito. A infiltração vem há muitos anos, né? Sutilmente. Vem há muitos anos, porque as pessoas estão ocupadas no seu trabalho, né? A lei da sobrevivência. Não é fácil, né? Quer dizer, o combate aqui na vida, ou melhor, prosperar no nosso país, né? A gente tem que aplaudir por quem consegue prosperar, porque a situação é cada vez mais difícil. Significa que as pessoas, às vezes, não têm tido, parte das pessoas, vamos dizer, né? Um tempo, né? Não sei alguns e outros, né? Para ter a informação, daí a importância desse trabalho da gente tá fazendo para ajudar a nossa igreja, as ovelhas, a estarem com a mente aberta, entendendo que é um processo que vem. Interessante que, vendo a CPI, um dos momentos raros que eu vi a CPI, né? Um dos momentos raros, não me lembro mais qual foi o debate,
eu não lembro mais qual foi o debate entre aquele Randolph, o Randolph e um outro deles lá, né? Não sei se foi o Marco Rogério, o outro, que em dado momento o cara da rede repreende e fala assim com ele, assim, mais ou menos assim: olha, não adianta não, a sua cor não é vermelha, você não é vermelho. Ele praticamente assumindo e se entregando, entendendo? Porque se você não é... Ele diz, você para que você não é isso, você não é isso, você não é vermelho. E essa coisa que vocês viram aí, né? Nós absolutamente não temos nada contra a cor vermelha, até o vermelho para nós tem um significado muito grande, né? Quando você vê lá aquele fio de escarlate lá da Raabe, né? Apontava para o sangue de Jesus, né? Então, nós não temos complexo com o vermelho, mas nós sabemos, né, que essas pessoas passaram a se apropriar, é igual o diabo, se apropria de tudo que Deus criou. Porque o arco-íris são quantas cores? São 7. Foi o diabo que criou? Não, tudo é Deus. Então, nós não podemos ter problema com o vermelho. Mas a forma como utilizam o vermelho, né, simbolizando, né, o sangue, né, para fazer a Revolução Mundial, para a implantação do comunismo, não é isso? Que é isso que caracteriza, aí nós, evidentemente, que não assinamos isso de maneira nenhuma embaixo. Mas aqui, né, vocês falando, e todos nós ouvindo, estamos aqui ouvindo, como é importante a gente estar compenetrado nas verdades bíblicas, as profecias, né? Isso é fundamental. E um pai muito interessado em Deus e nessas coisas, ele vai conversar com o filho. Quer dizer, como é que eu comecei a me interessar? Eu me lembro, tem vários aspectos, né? Mas um dos momentos era ouvindo conversa de um tio meu com meu pai. Né? Ouvindo conversa sobre Deus. Eu me lembro daquele tio adventista, ele conversando com o meu pai, e eu com 3 anos de idade. E ele falando com o meu pai, né? Deus criou o mundo. Deus criou o mundo. O fator mais decisivo para mim foi minha mãe, que abriu logo a Bíblia e mostrou, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, os pais de hoje, vocês vão ouvir aqui os pastores falando, vocês precisam ser um contador de história dos filhos, né? Precisa ser um contador de história, né? Tem interesse também pela história do Brasil, né? Porque já que tem que ter interesse na verdadeira história do Brasil, né? O que aconteceu em 1964, né? Como é que aconteceu a salvação do Brasil do comunismo, né? Como se deu 64, que não foi assim que os militares foram lá e tomaram o poder, né? Senhores professores aqui de história e outros que estão por aí, não foi bem assim, não é? Houve um clamor das ruas, não é? E naquela época a própria mídia estava do lado, né? Hoje ela está fazendo essa patifaria aí, né? Não foi isso? Então, na verdade, nós fomos salvos. É interessante que a gente, uma vez eu me lembro o jornalista Boris Casoy, Boris Casoy, né? Quando, respondendo a esse pessoal das esquerdas, ele disse assim: vocês queriam tirar uma ditadura para colocar a ditadura de vocês, que é a comunista, né? Quer dizer, então nós temos sido salvos, né? Conhecer a história, quer dizer, como muita coisa ruim contra os militares, né? Quando eles foram chamados, para o Brasil estava para entrar num caos. Não é isso mesmo, professores? Não é isso? Reverendo, a gente encontra alguém honesto que esteve do outro lado, né? E, não quer dizer que ele seja de direita. Mas, por exemplo, o Fernando Gabeira,
ele deixa bem claro, nós queríamos a revolução do proletariado, nós queríamos aquilo que aconteceu na Rússia, né, em 1917, que aconteceu em 59, quer dizer, em Cuba, queria que fosse implantado aqui. Aquilo que aconteceu lá na China, que fosse implantado aqui. Então, viver no Brasil na década de 60 não era fácil. Quer dizer, teve terrorismo aqui, teve carro explodido, teve sequestro de embaixadores, teve coisas terríveis acontecendo aqui, pessoas dispostas mesmo a matar e morrer para implantar aqui um Estado totalitário, sabe? Porque eles têm essa utopia, né? Que tem uma cabeça hegemônica. Nós somos inteligentes, nós pensamos e nós temos que ajudar esse pessoal a pensar, mas pensar como eles. Então, quando fala aí José Disseu, Franklin, tantos outros aí que a gente for citar o nome, comunistas, mas comunistas terríveis que queriam, de fato, quer dizer, José Disseu mesmo foi treinado em Cuba, né, para promover aqui guerrilha, né, para tomar mesmo. Então, nós louvamos a Deus, que Deus atendeu as orações. Hoje nós não somos uma Coreia do Norte, hoje nós não somos uma Cuba. Por exemplo, tem gente comunista, que é honesto, mas continua sendo comunista, mas é um sincero, que fala o seguinte, por exemplo, o comunismo no mundo, que queria distribuir a riqueza, né, entre a população, na verdade, distribuiu pobreza. É porque, como o nosso reverendo mostra para a gente, o jornalismo, boa parte do nosso jornalismo aqui, né, não tem escrúpulo, que se fizesse reportagens corretas sobre Cuba, sobre Coreia do Norte, sobre China, Vietnã, ou outros países, ou países que já estiveram atrás da cortina de ferro, duvido se ia falar sobre comunismo aqui, porque se o nazismo foi o que foi e promoveu a morte, né, de 60 milhões, o comunismo, a sua história, já promoveu quase 500 milhões de mortes no mundo. Não tem demônio de ideologia pior do que o comunismo. E quando pinta o Hitler, que é terrível mesmo, foi usado pelo capeta, foi isso, aquilo, outro, mas Mao Tse Tung, Stalin, Pol Pot, por exemplo, a Revolução Cubana, em 59, Fidel, ele não era comunista. Era até um camarada patriota, porque a gente não precisa criticar o capitalismo e ser comunista. Então, você pode discordar do capitalismo selvagem, você pode discordar sem necessariamente ser comunista. Então, Fidel, ele não era, no início da Revolução, ele não era comunista, ele não era marxista-leninista, mas depois foi doutrinado. Então, é isso que querem fazer conosco, com as nossas crianças e nossos filhos. E é muito interessante, ouvindo e recordando a história e tudo mais, como é que Deus nos coloca num momento excepcional, onde temos que nos posicionar. Né? Onde temos que nos posicionar. Reconhecer que Deus levantou o presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro ele encarna aquilo que nós defendemos, né? E esse ódio contra o Bolsonaro também é contra nós, também é contra todos nós, né? E daqui a pouco alguém começa a ser doutrinado no lugar e já chama o Bolsonaro de genocida e nem sabe o que é genocida. É um negócio horrível nesse nosso país, né? Correto? Mas vamos ouvir agora, né, meu irmão em Cristo, nosso missionário lá no nosso especial estado de Minas, né? Seja bem-vindo. Boa tarde. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. É uma honra estar aqui, né, com temor e tremor, ao lado, né, de homens tão especiais, da missionária Daiane, enfim. Dentro desse contexto, ali ouvindo até na primeira parte, um
dos pastores falou do ano de 1986. Alguém mencionou, não sei se foi o 1986, e me veio à memória que foi exatamente o ano que eu entrei na universidade. Curiosamente, ali era o início da chamada redemocratização do país, e era o final do governo militar, ou governo de militares, e o quadro na universidade era o seguinte: todos os espaços de representatividade, diretórios acadêmicos, de estudantes, quem se interessava para ocupar esses espaços eram exatamente aqueles que bebiam, que se fortaleciam nas doutrinas de esquerda. Eu não me lembro, e na época, ateu, esquerdista, participando de movimentos de ideologia socialista, eu não me lembro de nenhum colega se interessar por ocupar esses espaços. E aí começa a sutileza. Todos esses espaços foram reativados, e cristãos não se interessavam, conservadores não se interessavam, e aquilo que não representava nenhum perigo naquele momento chegou hoje a dominar completamente a universidade. Podemos fazer uma pesquisa nas instituições federais e ver quantos reitores são conservadores. Olha, nós vamos nos espantar com isso. Então, aquilo que começou ali pequenininho foi dominando todas as representações, os conselhos, ao ponto de hoje, por exemplo, as entidades que representam os professores e estudantes, eles se misturam com aquilo que é a administração, a gestão das universidades federais. Se o presidente da República hoje quiser tirar um outdoor de dentro da universidade que fala contra ele, ele não consegue. E aquilo lá, aquele espaço, aquela universidade, ela não é de um grupo, ela é de todos os brasileiros. Mas nem o presidente da República consegue fazer isso. A tal ponto que chegou, o domínio. Ali, conversando um pouco com o pastor Evandro, a gente estava comentando ali o seguinte, que esses espaços, desde a época do governo do PSDB, do Fernando Henrique, porque alguns, inclusive, que não se dizem da ideologia comunista, que se dizem liberais na economia, mas no aspecto dos valores, literalmente, eles não estão nem aí. Desde que a minha empresa esteja dando lucro, desde que eu esteja ganhando no sistema, princípios e valores não tem nenhuma importância. Então tem esse campo, além daqueles que são declaradamente de esquerda, comunistas, socialistas, existe esse campo liberal na economia, progressista nos valores, globalista nos valores, que não tem nenhum compromisso com a família, que não tem nenhum compromisso com os fundamentos bíblicos, que não tem nenhum compromisso com Deus. E o expoente maior dessa representatividade é o próprio Fernando Henrique, que hoje ele é a referência para
a defesa da liberação da maconha, declaradamente. Então, assim, aí quando passa esse período aí do PSDB e vê o período do PT, aí se agrava mais ainda. Então, no campo dos costumes, valores, né, se na minha época de universidade o que se pregava é não precisa casar, é estar junto, aí daqui a pouco um passo a mais, é se relacionar com qualquer pessoa, seja homem com homem, mulher com mulher. Então, está vendo? É gradual e ao ponto que nós chegamos. Agora, não é só com pessoas, é com coisas, é com animais, é casar com a bicicleta, é se relacionar com a árvore, e até consigo mesmo. Existem casamentos, eu caso comigo mesmo, até todo tipo de doutrina de demônio, né? Que o pastor aqui ontem, o pastor Celso ontem bateu nisso aqui fortemente, né? Mas então o quadro parece assim, desolador, porque das universidades, essas mentes formadas nas universidades, dominou as redações dos jornais, dominou o departamento de marketing das empresas, dominou o judiciário, o legislativo. Então, parece que não há saída. Mas há um povo nessa nação que clama pelo Senhor. E que está nos dando uma oportunidade. Daí a importância que o reverendo aqui incansavelmente fala, se qualificar, se preparar e ocupar os espaços. Olha, não tem um mês, em Minas Gerais, um deputado do PT propôs um projeto que foi aprovado pela Assembleia, que regulamentava a não distinção dos banheiros em restaurantes, locais públicos. E que se um homem ele se sentisse mulher, ele poderia entrar no banheiro feminino. Estava no projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. E apenas uma voz dentro da Assembleia de Minas, deputado Bruno Engler, 24 anos de idade, levantou-se e pastor Jorge Linhares, né, que o senhor aqui clamou por ele também, convergiu no movimento, veta Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que na campanha se comprometeu a não interferir nessas questões. Enfim, um movimento de pressão, inclusive, os cristãos foram convocados, né, os conservadores foram convocados para ir à porta da casa do governador Zema, caso ele não vetasse. A vitória veio, o governador vetou. A importância de uma voz. Uma voz, então, não se sinta diminuído, não, porque o Deus a quem você serve, Ele é maior do que todas as coisas. Ele só quer que alguns se apresentem. Para finalizar, reverendo, mais um exemplo prático. A cidade de Belo Horizonte. Ninguém sabia o que acontecia na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Os projetos de interesse dessa ideologia hoje maligna passavam. Ninguém dava notícia. Hoje, um vereador de 25 anos de idade, mais uma vereadora cristã, estão fazendo a diferença. Não tem 15 dias que foi barrado um projeto de ideologia de gênero nas escolas de Belo Horizonte. Então, Deus está nos dando uma oportunidade, está dando uma oportunidade ao Brasil. Amém. Vocês vejam que há um Deus em cima no céu, como disse Daniel, né, no meio, sempre momentos difíceis, né? Foi quando Daniel se apresentou, né? Foi Daniel que apresentou. E eu creio que o Senhor tem nos chamado juntos, né? Nosso ministério, para coisas grandes no nosso país, né? E com esse comprometimento, que cada pessoa passa em dizer, eu quero ser um crente, né? Porque a distância entre a teoria e a prática é muito grande, né? A gente fazia a meta assim, quem não pratica, né? Porque a gente sabe, tem pessoas que pega parte do Evangelho, pega outra parte, mas tem parte onde tem que se fazer renúncia, onde tem que se tomar a cruz e seguir mesmo Jesus. Isso muitas das vezes não acontece, né? E a gente está aqui dizendo, do fundo do coração, do fundo da alma, que só haverá salvação se cada um se comprometer. Vamos ser diferentes, nós não somos. Jesus foi diferente, né? Jesus esteve nessa terra para cumprir o propósito de Deus, evangelizar os pecadores e assumiu a sua diferença. Então não podemos ter receios, seja dentro da universidade, seja em qualquer outro ambiente, vamos assumir a nossa fé. E assumir essa fé dentro de casa, né? Dentro do lar, para salvar os filhos, né? Tem um versículo aqui que eu vou ler, talvez um outro momento, mas é um versículo muito lindo que diz assim: a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir a anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Que versículo extraordinário, né? Mas para nós estarmos aqui, é porque alguém semeou lá atrás. Alguém semeou lá atrás, né? E esses lares firmes, né? Onde impera o amor verdadeiro, o amor de Deus, né? Esse amor emocional de pai que faz a vontade das pessoas, das crianças, né? Quando Deus não faz a nossa vontade. As pessoas querem ser melhor do que Deus. Não é isso? Somos nós que temos que fazer a vontade de Deus, e não Deus fazer a nossa vontade. Isso aí é base. Tanto que na oração do Pai Nosso, das petições, uma delas é, né, seja feita a tua vontade. Jesus fez essa oração ao Pai também. Então, nós precisamos fazer a vontade de Deus, colocando em prática as Escrituras, para que esses meninos, né, sejam fortes, como a irmã falou lá na universidade. Quem vai ocupar? Eu vou, eu tomo a frente, eu tomo a iniciativa, correto? Não tenho receio, sei discernir. O professor saiu da matéria, o professor não está sendo honesto com o currículo, não é? E mesmo com o currículo honesto, se esse currículo foi programado, né, de uma maneira tendenciosa, não vai fazer a minha cabeça. E não vamos ter medo de ninguém. Nós não somos povo para ter medo, não, gente. Nós somos um povo para ter coragem. Os nossos ancestrais, não é isso? Os nossos pais, os caras enfrentaram um faraó.
Nós fazemos parte de um time que enfrentou o império. Nós fazemos parte. Por isso que eu digo, o sentido de pertencimento. Eu pertenço a que povo? Que povo? Que povo? Esse povo de Deus que está distribuído entre as nações. Esse povo de Deus que confessa que Jesus Cristo é Senhor. Esse povo de Deus que confia no que diz a palavra de Deus e repete diante dessas adversidades todas o que Jesus, como homem, repetiu na cara de Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós somos esse povo, né? Nós somos esse testemunho que o Ayman trouxe aqui, é maravilhoso, né? Dá vontade de chamar deputados, né? Vamos fazer uma reunião para a gente chamar, convidar os nossos, né? As pessoas do nosso relacionamento e outros tantos. Eu já tenho conversado com vários políticos, né? Nós temos tido a oportunidade, mas vem no nosso coração de chamar esse pessoal para um encontro aqui. O que vocês acham? Porque eles são seres humanos, né? As pessoas que nós conhecemos vivem debaixo de pressão, né? Aquela voz que vem, uma andorinha só não faz verão. Então, dá pena de... Você, quando conversa assim e você tem a visão total, então por isso que nós somos levantados para orar por eles, para alertar, para ajudar, entende? Mas essa experiência lá de Minas, mais uma vez o Senhor sacudiu aqui, que reuniu o pessoal para um almoço, para um momento, um encontro, né? E está contando para eles o que acontece em outros lugares, para acontecer, né? Aqui, acontecer ali, acontecer acolá. A Assembleia Legislativa mesmo nossa precisa de um sacode, né? Precisa de gente lá, entendendo? Mas vamos passar, vamos em frente aqui, que a gente vai ter que fazer um outro intervalo antes da entrada do pastor Celso. Queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, mais uma vez, né? E eu só vou fazer uma analogia, eu vou pegar um gancho aqui com o missionário Ayman. Eu até fiz essa analogia conversando com o reverendo. Em fevereiro de 2020, eu estava lá na Inglaterra, em Oxford, fazendo intercâmbio, enviado pelo nosso reverendo, para essa igreja. E na ocasião, o pânico tinha chegado na Europa. Por quê? Porque já havia notícias de que o vírus estava ceifando vidas na Itália, numa região da Itália. E eu lembro que eu estava na escola e o comentário só era esse, né? Os procedimentos já começavam a ser passados, tinha que lavar as mãos, com álcool em gel, mas o vírus estava lá, do outro lado do oceano. Aí eu peguei o avião, voltei para o Brasil, cheguei aqui no Brasil, a vida estava caminhando de relativa normalidade, até que em março, né, 2020, foi realmente reconhecida que se tratava de uma pandemia e a coisa começou a assombrar. A analogia que eu quero fazer é a seguinte, né? Qual de nós, depois de alguns meses, não ouvimos dizer de A, de B e de C que a vida foi ceifada pelo vírus? O quantos de nós aqui na igreja não levantamos clamor porque alguém querido nosso estava com a enfermidade e nós oramos? Lembro, né, nosso reverendo também teve que enfrentar o vírus, nós levantamos um clamor pelo nosso reverendo. Nosso reverendo orou por nós, orou por mim. A analogia que eu quero fazer é justamente essa. Você, há um tempo atrás, ouvia falar de ideologias de gênero. Você ouvia falar de pessoas, crianças, adolescentes, dizendo que são homossexuais. Crianças de 10 anos, 9 anos. Isso parecia uma história distante de nós. Mas quem tem filhos aí nessa idade escolar, pelo menos eu ouço a minha filha, ela chega em casa e diz assim: mãe, minha amiga da escola, fulano de tal, disse que é lésbica. A outra disse que é isso, que é aquilo outro.
Então, quando nós temos aqui, né, nesse relato, nesse seminário, né, nosso reverendo abrindo nossos olhos e mostrando como é que essas ideologias elas estão fortes, né, se alastrando, então elas já não estão tão distantes. Então, o comunismo, o socialismo, ideologias de gênero, tudo isso que quer destruir, elas estão do teu lado, meu irmão. Os teus filhos estão correndo perigo. Tá? O teu filhinho de 7 anos está correndo perigo. Tua filha de 10 anos está correndo perigo. E nós temos nas Escrituras a direção divina para como lidar com isso. Mas é uma realidade, né, reverendo? Sim, senhor. Amém. Estamos chegando lá na ponta, né? Chegando Daiane. Amém. Então, gostaria de louvar novamente a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina. E voltando ao assunto da China, sobre a questão do comunismo na China, estávamos falando sobre a questão do comunismo ter como inimigo o cristianismo. Então, para esse sistema comunista que há na China, que ali na China toma o poder em 1949, nós somos adversários, nós somos contra-revolucionários. E, a partir desse pensamento, dessa ideologia, nós devemos ser eliminados. Esse é o pensamento. E um dos meios para tentar chegar a esse fim, a esse objetivo, foi, em 1950, a instituição na China da Igreja Oficial. Mas, missionário, o que é isso? Então, visando dominar ali as pessoas, então, o Partido Comunista, ele implantou essa igreja, a Igreja Oficial. Então, os seus pastores, os seus líderes, os seus bispos, eles são colocados nessa igreja, que é uma igreja diretamente ligada ao Estado e que domina a China. E todos os sermões, eles são ali inspecionados pelo Partido Comunista Chinês. E qualquer assunto considerado contra-revolucionário é proibido que se pregue nessas igrejas. Por exemplo, quem já ouviu mensagens bombásticas sobre a segunda vinda de Jesus na nossa igreja? Quem está aguardando a volta do Senhor Jesus? Na Igreja Oficial da China é proibido, é ilegal pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque para eles, para esse pensamento comunista, a segunda vinda de Jesus realmente vai contra as aspirações comunistas de chegar a um fim, o que eles acreditam, um comunismo perfeito, a sociedade perfeita, só que com a vinda de Jesus nós queremos que isso só é possível nessa segunda volta de Cristo, com o Senhor Jesus. Então, a vinda de Jesus é considerado um assunto ilegal e até hoje na China é proibido pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Nessas igrejas oficiais, reverendo, que existem hoje na China, em cada uma delas existe uma sala dentro dessas igrejas, que é a sala da polícia religiosa. Então, eles estão a todo momento fiscalizando tudo que acontece dentro das igrejas. Atualmente, lembrando, isso começou em 1950 e existe até hoje. Atualmente, na China, um estrangeiro, ele não pode participar do mesmo culto que um nativo chinês. Então, um chinês que participa das reuniões na igreja oficial, e qual que é o objetivo da igreja oficial? Trazer ali, entre aspas, né, um cristianismo comunista. Então, não trazendo as verdades na sua totalidade. Então, a Bíblia, eles têm modificado as Escrituras. Então, a Bíblia deles até mesmo, a gente ouviu relatos aqui nesse livro, A Igreja na China e outros, Deus é Vermelho, de autoria de pessoas que conviveram nesse período, afirmando que, ao comprar uma Bíblia na igreja oficial da China, então a Bíblia ela vinha abreviada e partes subtraídas, retiradas da palavra, que eram aspectos ali nas Escrituras considerados contra-revolucionários, que é contra o pensamento comunista. E, a partir disso, aumentou muito a perseguição aos cristãos. A gente tem até uma imagem, que é aí no slide, Os Prisioneiros de Cristo. Tem um documentário, esse documentário ele é de 2003, o título do documentário é The Cross, Jesus in China, A Cruz, Jesus na China.
E ali, essa imagem mostra algumas pessoas, boa parte deles são pastores, uma pastora, e eles foram presos. Por quê? Porque a partir desse período, quando teve a instituição da igreja oficial, eles se recusaram a participar dessa igreja, sabendo que ia contra todos os princípios das Sagradas Escrituras. E por se recusarem a fazer parte dessas igrejas, eles falaram, não vou participar, isso está errado. A gente vai continuar evangelizando, a gente vai continuar pregando. Então, eles foram presos. É claro que foram muitos cristãos, muitos pastores foram presos, dentre eles o Atmani, um grande homem de Deus, ficou 20 anos na prisão, e ele partiu, ele deixou o corpo para estar com o Senhor, nesse contexto de aprisionamento por parte do Partido Comunista Chinês. E esses homens, e tem uma mulher, ele também uma mulher de Deus, todos, reverendo, cada um deles ficou pelo menos 20 anos na prisão. Tem pessoas aí nessa imagem que ficaram 21, 22, 23 anos, e tem alguns também que foram presos mais de uma vez. Então, ficaram alguns anos, 3 anos, depois voltaram, ficaram 20 anos, por se recusarem a se submeterem a esse pensamento da igreja oficial do Partido Comunista Chinês. E aí a gente realmente vê um empenho, uma determinação. Passa para o próximo slide, por favor. Porque são pessoas, aí eu achei o testemunho desse pastor muito forte, na questão da alegria. Olha só a alegria, gente. Questão da alegria, tá? Então, alegrai-vos no Senhor. O nosso irmão, o nome dele ocidental é Epáfras, tem o nome chinês, mas quando se convertem, eles gostam de adotar um nome bíblico, que é o nome cristão, que eles passam a adotar. E é o relato dele na íntegra, ele ficou mais de 20 anos preso. E ele disse o seguinte, sorrindo, ele estava dando esse relato nesse documentário, é um documentário de 4 horas, 4 episódios, ele é em chinês, mas tem dublagem em inglês. E ele disse o seguinte, o Senhor me disse desde o início para deixar tudo e carregar a cruz para segui-lo. Esse é o caminho do Senhor. Eu estou seguindo nas mesmas pegadas. Por que eu deveria estar triste? Por que eu deveria reclamar? Essa é minha maior bênção. Por muitos anos eu tenho crido em Jesus e o tenho seguido. Jesus sempre ouviu as minhas orações. Ele tem estado comigo aonde quer que eu vá. Eu nunca o negaria. Então, um irmão, mais de 20 anos preso. Aleluia. Aleluia. E é algo que a gente observa, reverendo, que os cristãos genuínos na China experimentaram e continuam experimentando. Porque com essa opressão do governo comunista, então os contra-revolucionários, então os cristãos dentro desse grupo, ou eles seriam presos para serem reeducados, ou eles deveriam abandonar a sua fé cristã, ou seriam executados. E uma vez presos, imagina, 20 anos na prisão, não era só estar encarcerado, era um regime diário de extrema tortura e escassez de alimento. E, além disso, eles eram impedidos de dormir, ficavam debaixo, em celas com água, então, ambiente muito frio, muito úmido. Então, realmente, assim, muita opressão, muita hostilidade, muita violência. Então, tem casos de pessoas que contam que foram presas com as correntes ali, os grilhões tão apertados, dos ossos serem expostos, a carne apodrecer. Pessoas que entraram saudáveis, o próprio Atmani, um homem de Deus, ele tinha 1,80 m de altura, mas depois de anos na prisão, ele estava pesando 37 quilos, diz isso na sua biografia. Mas pessoas, como a gente vê na Bíblia, que em face da morte não amaram a própria vida, mas experimentaram a verdadeira alegria nos momentos de dificuldade. Então, assim, é muito forte, reverendo, que a gente vê que eram pessoas que estavam dispostas a morrer verdadeiramente por Cristo. Tem um caso de um cristão que ele conta, que ele preso, todo tipo de tortura, e aí o guarda ficou furioso com ele, virava para ele e falava, por que você está sorrindo? Para de rir, por que você está rindo? Ele falou, mas eu não estou rindo, eu não estou sorrindo, eu estou normal, não estou rindo. E aí os outros companheiros de cela falavam, mas é que você tem algo diferente, que seu rosto ele brilha, os seus olhos sorriem, você é diferente, mas por quê? Eles experimentavam a alegria nesses momentos. Então, uma ação sobrenatural de Deus. Então, pessoas que na prisão...
O próprio Atmani, a gente leu a biografia dele, então ele louvava na prisão e falavam que os demais ali companheiros, prisioneiros também, falando que aquela voz suave, aqueles louvores que traziam paz. Então, muitos carcereiros se converteram, pessoas que... A gente tem até 2 imagens, se puder botar também, de 2 carcereiros que eles se converteram ao Senhor. Se puder passar, e vai mostrar um deles, reverendo, tem esse, que ele chegou a servir na Guarda Vermelha, ele foi um daqueles jovens que perseguiu cristãos, queimou bíblias, destruiu igrejas, daquela chamada geração perdida. E ele conta o que mexeu com ele quando estava prendendo e maltratando uma professora, e aquela mulher, nos momentos de muito sofrimento, virou e falou: Senhor, perdoa que essas crianças não sabem o que fazem. E aquilo mexeu com esse guarda, e hoje ele é um pregador, ele é um pastor. E o próximo, se puder passar também, por favor, também um pregador, que também fez parte da Guarda Vermelha, e ele chegou a delatar a própria mãe, que era cristã. Então, ele chegou a entregar essa senhora, que é a mãe dele, a própria mãe, para o governo comunista, como uma cristã contra-revolucionária, que deveria ser punida, e ela, mesmo assim, esteve em constante oração e jejum pelo seu filho, e ele se tornou um pregador do Evangelho. Então, a gente observa que o objetivo do comunismo de extirpar o cristianismo, de abolir o cristianismo da China, esse era o objetivo deles. Tanto que mataram muitos crentes, muito sangue derramado. Falam de milhares de crentes. Tanto que os historiadores não conseguem nem dar um valor numérico, não conseguem estimar, mas foram milhares de cristãos mortos. Quando o Mao Tse-tung assume o governo chinês com o Partido Comunista, na China havia 450 milhões de habitantes, dos quais de 700 mil a 1 milhão eram cristãos. Então, o objetivo de acabar com o cristianismo não deu certo, eles não conseguiram. A esposa de Mao Tse-tung, ela falou que o cristianismo se tornaria uma peça de museu. Seria algo que entraria, né, em extinção. E ela chegou a falar que não há cristãos e não há religião na China. Mas isso não é verdade, porque quanto mais se perseguia, mais a igreja crescia. E o que Deus usou para a igreja crescer na China? Os cultos domésticos. As igrejas floresceram nos lares. Mas não só nos lares, eram irmãos que se reuniam em cavernas, em montanhas, em lugares, né, obscuros, excluídos, distantes, ali secretos, mas pessoas que estavam cultuando e celebrando ao Senhor nos lares. Então a igreja floresceu de tal maneira que hoje acredita-se que a comunidade cristã na China tenha 100 milhões de fiéis. Então, 100 milhões de cristãos na China. E nesse... Glórias a Deus. Nesse documentário, aqueles irmãos, aqueles pastores que foram presos... E aí depois, conforme vai passando os episódios do documentário, aí eles mostram como que, quando eles saíram da prisão, o que eles foram fazer? Foram cuidar das igrejas. E as igrejas nas suas casas. Então, aqui são casas daqueles pastores que foram presos, a gente mostrou em algumas imagens anteriores, e mostrando a igreja viva na China, os cultos domésticos. Pode passar que tem uma imagem depois também dos cultos domésticos. Já mostrou as 2. E outra coisa também muito forte, reverendo, que a gente observa nas pesquisas, é que eles amavam os cristãos, porque essa perseguição ela trouxe uma purificação à igreja. O cristão genuíno, ele permaneceu. Ele passou, enfrentou cada luta, cada perseguição, né, as afrontas, humilhação. Além disso, os cristãos eles tinham que participar de uma espécie de desfile público, que eles eram alvos de chacota. Aí tem um caso de um cristão que fala que eles poderiam, cuspiam tanto neles que eles poderiam até se afogar de tanto cuspe que direcionava esses cristãos. Era tirada pedras, então tinham pessoas, cristãos ali nesse desfile para serem humilhados, que sofriam ataques com pedra e caíam, partiam para a eternidade ali por causa de traumatismo craniano. Então, todo tipo de humilhação. E mesmo diante disso, eles continuavam fiéis ao Senhor.
Aqueles que eram os cristãos nominais se renderam ao comunismo, mas os que ficaram foram os cristãos verdadeiros. E foram eles que o Espírito Santo usou para a igreja crescer. E qual era o segredo desses cristãos para permanecerem? O amor à palavra e uma vida de oração. É o que a gente observa. Então, a Bíblia... Repete isso aí, o amor à o palavra. amor à palavra e uma vida de profunda oração. Estes prevaleceram. Estes prevaleceram. Nesse livro aqui, A Igreja na China é um autor cristão, ele é ocidental e ele viveu na China nesse período e presenciou ali de perto. E ele conta que tudo aquilo que ele vivia na teoria, aqueles cristãos viviam na prática. Enquanto ele estava participando de conferências sobre evangelização, os cristãos chineses estavam evangelizando. Enquanto ele estava tentando descobrir se os dons espirituais são para hoje, os cristãos chineses estavam experimentando os dons espirituais, a ação do Espírito Santo. Enquanto eles estavam ali em conferências sobre milagres, sinais e prodígios, os cristãos chineses viviam isso na prática. Então ele conta que aquilo que ele conhecia, a teoria, aqueles cristãos viviam na prática. O segredo, a vida de oração. Porque eram pessoas, e esse autor ele fala, eles não falavam sobre oração, eles oravam. Eles não tomavam tempo falando sobre oração, mas eles tiravam dias inteiros de oração. E esse autor, o Karl Lawrence, ele fala que ele nunca viu isso na igreja do Ocidente. E os ocidentais deveriam aprender com os cristãos chineses o que é uma vida de oração real. E além disso, reverendo, o amor à Bíblia é muito forte, porque as Bíblias foram queimadas, destruídas, enterradas e eram considerados material contra-revolucionário. Qualquer pessoa que tinha uma Bíblia e era descoberta seria presa para ser reeducada. O que era essa reeducação? Eram as torturas e a lavagem cerebral para que ela se rendesse ao comunismo. Só que o cristão genuíno, ele permanecia na palavra, porque tinha a palavra dentro dele. Então não se submetia. E ali, então, depois, esses livros que a gente tem estudado sobre a história da China, os autores falam que uma Bíblia era um artigo, era uma esmeralda, uma joia rara, era um artigo assim muito, muito raro na China. Então, alguém que possuísse uma Bíblia tratava com todo zelo e apreço. Então, conta o caso de uma irmã que ela deixava a sua Bíblia envolta, ali em volta da Bíblia passava linho, tecido de linho, cuidava, não andava com a Bíblia porque tinha medo de ser descoberta e levarem a sua Bíblia. Então, quando iam para as reuniões secretas, eles anotavam os versículos. Então, essa Bíblia, os irmãos iam até a casa dela, ou ela emprestava com todo cuidado. Aí o pastor falava, a gente vai pregar o texto tal. Aí todo mundo ia lá, anotava, iam para as reuniões secretas, porque se fossem presos, mas não levariam a Bíblia, apenas pedaços de papel com versículos escritos. Então, eram pessoas que amavam a palavra. E, além disso, algo muito forte para que eles tivessem acesso à Bíblia foram os programas de rádio do Ocidente. Porque muitos cristãos chineses conseguiram, se puder passar para a imagem da Bíblia, tem umas imagens deles com as Bíblias. Isso, contrabando de Bíblia. Então, muitos cristãos chineses, como que eles tiveram acesso à palavra? Eles improvisavam rádios, e ali eles ouviam programas improvisavam radinhos, com o material que tinham, ouviam escondido também, geralmente era de madrugada, bem baixinho, escondido, os programas ocidentais. E qual era o caráter desses programas de rádio ocidentais? Era lido versículo por versículo da Bíblia. Então, nos programas de rádio, o radialista ele pegava e ele começava a ler cada versículo da Bíblia, um por um, por um. E os cristãos chineses faziam o quê? Escreviam. Reverendo, muito forte isso. Eles escreviam, tinham relatos de pessoa que tinha a Bíblia inteira escrita à mão. E multiplicavam, iam passando um para o outro. E tem casos, reverendo, de pessoas que tinham, às vezes, alguns fragmentos de Bíblia. Na biografia do Watchmani, ele conta, o próprio pastor Watchmani, ele conta de um cristão que ele tinha apenas um fragmento do Evangelho de Marcos, os 12 últimos versículos do Evangelho de Marcos. E com aqueles, era tudo que ele conhecia da palavra de Deus. Ele não conhecia mais nada da Bíblia, era só aquilo que ele tinha. E com aqueles 12 versículos ele se converteu a Jesus. Se tornou um cristão genuíno, um cristão firme na palavra. E o pastor Watchmani falou, alguém de uma fé assim inabalável. Mas o segredo desses cristãos, o amor à palavra de Deus, o amor ao Evangelho. Então, aquilo
que o comunismo tentou fazer de exterminar o cristianismo, não conseguiu. E a igreja está viva na China, porque a igreja é sobrenatural, não é uma obra de homens, mas uma obra de Deus. E a gente, cada um de nós temos muito que aprender com esses irmãos. Tem uma frase aqui que eu gostaria de ler, de um irmão chinês, que ele diz assim, ó: o governo usou perseguição, violência, algemas, espadas, equipes de trabalho e prisão. Fez-nos passar vergonha em espetáculos públicos. Tirou-nos todos os direitos e privilégios da vida diária. Fechou nossos templos, queimou nossas Bíblias, colocou nossos pastores na cadeia, mas não conseguiu destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente louva a Deus que a igreja está viva na China. Louvado seja o Senhor. O evangelho chegou na China, reverendo, por volta de 1839, 40, por aí, com missionários que vieram do Ocidente depois da Guerra do Ópio, que a China enfrentou uma guerra com a Inglaterra, a Guerra do Ópio, e depois de derrotada, ela foi obrigada a manter relações diplomáticas com os países ocidentais. E a partir daí o evangelho entrou na China, 1840, 1839, por meio de missionários estrangeiros. 1898, por aí, teve a rebelião Boxer, em que mais de 23 mil cristãos foram mortos. E aí, depois disso, 1949, teve a ascensão do Partido Comunista, o governo comunista. Então, perseguição aumentou muito mais, o anticristianismo aumentou muito mais, a cristofobia, tudo isso, perseguição, assassinatos de cristãos, execuções. 1966 tem a Revolução Cultural, que foi o período ainda, né, de maior perseguição durante esse governo comunista na China. E até a década de 80, um pouquinho, quase 90, ainda tinham muitos cristãos presos desde a Revolução Cultural. E até hoje cristãos são presos. Até hoje na China igrejas são demolidas. Até hoje na China há sim, né, um limite, há sim um controle das igrejas no quesito de pregações, aberturas de templos, no quesito também de venda de material cristão, venda de Bíblias. Muitos sites que nesse período da pandemia estava tendo uma demanda muito grande do serviço online. Então, muitos sites, livrarias online, estavam vendendo Bíblias na China e foram proibidas de vender. Além disso, por causa da pandemia, muitas igrejas na China foram fechadas. A organização Portas Abertas afirma que 60% das igrejas no centro da China, elas foram fechadas. E as que sobreviveram, então, as que permaneceram, muitas restrições, diminuição do número de pessoas. Menores de idade não podem se converter na China. Pessoas menores de 18 anos não podem se converter, não podem se batizar na China. Então, muita restrição até os dias de hoje. Mas ainda hoje nós ouvimos de cristãos genuínos, cristãos verdadeiros, né? Os cristãos, eles afirmam que atualmente a China tem vivido um período sombrio, similar ao que estava passando em 1966 com a Revolução Cultural. A Revolução Cultural foi chamada de primeiro inverno na China para os cristãos. E a partir de 2014, com a ascensão do atual líder da China, o Xi Jinping, então, a partir de 2014, tem sido chamado esse período de segundo inverno, em que a opressão e a repressão ao cristianismo tem aumentado na China. Então, devemos orar pela China, enquanto aqui no Brasil, pegar o exemplo dessas pessoas, né? Então, aqui ainda podemos sair nas ruas evangelizar, abrir igrejas, falar do Senhor Jesus, né? Participar de reuniões, evangelizar, trazer pessoas ao templo, para a casa de Deus. Então, como que vamos fazer diferente se lá tudo sendo o contrário? Eles construíram ali, o Espírito Santo usou aqueles cristãos para que o cristianismo crescesse com muito sangue sendo derramado.
Então, que nós venhamos realmente nos colocar à disposição de Deus, né? Vir para o exército de Deus, né? Não ter a sua vida por preciosa mesmo, porque eles não têm a vida por preciosa. Deixar de ver uma vida em torno de nós mesmos, em torno, né, como diz o nosso reverendo, do nosso próprio umbigo, mas viver uma vida verdadeiramente para Cristo, porque é isso que faz a diferença. Sim, senhor, reverendo. A gente acredita que o Senhor está nos dando mais uma oportunidade, né? Porque o grande desafio hoje é ser crente verdadeiro, consagrado, né? Que não faz concessões, que está disposto a pagar qualquer preço, né? Porque daqui a pouco é a glória, é o céu, né? Miranda. Sim, senhor. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. E nós somos abençoados com muita informação, a fim de que possamos sair daqui melhores. Eu queria só concluir com uma matéria no Gazeta do Povo, do Constantino, que ele diz o seguinte: isso aqui é para a gente ver o livramento que Deus nos deu quando nós votamos o presidente que está aí. No Brasil, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que abrigava a candidata à vice-presidência na chapa de Fernando Haddad do PT, Manuela Dávila, já lançou cartas a apoio ao governo norte-coreano e também mandou saudações aos 72 anos de fundação do Partido Trabalhista da Coreia. Nem o PCdoB, nem Manuela jamais fizeram qualquer crítica à Coreia do Norte com relação à perseguição aos cristãos. O mesmo partido apoiou a União Soviética, que também perseguiu e matou o cristão, e nunca foi feito uma autocrítica sobre isso. Então, você vê que nós temos que orar pelo nosso presidente, orar pelo Brasil, e isso me lembra, eu e a pastora Kátia, vindo de Porto Alegre agora, com o reverendo, numa missão, e estávamos comentando sobre o Luciano, que foi na CPI. E aí eu falei para a Cátia, falei assim, ó, esses homens que fizeram esse mal, que maltrataram um homem de bem, trabalhador como o Luciano, são comunistas, o pensamento comunista. Tinha uma senhora na minha frente, e ela fez assim para mim, e falou assim, é mole, comunista. Aí, quando eu ouvi ela falar isso, eu comecei a falar com a Kátia. Falei assim, porque o idealismo comunista, ele tende a tirar toda e qualquer crítica que possamos fazer às suas ideologias e tal, conversando. Aí ela se calou, eu e a Kátia começamos a conversar e paramos. Daqui a pouco, quando o avião vai pousar, a mocinha do lado aqui olha para ela e fala assim, Manuela! Aí ela vira assim e fala assim, sou eu. Gente, eu e a Kátia estavam ali atrás, falando que isso é do diabo, que isso não era de Deus, e quem estava na frente era a Manuela Dávila. Sem saber, a gente nem sabia. Mas, recentemente, acho que é uma deputada catarinense, a Capanholo, ela deu um fórum agora, falando de um absurdo, de um professor desse que doutrina dentro de sala, onde ele vai falar do dia 7 de setembro, e ele fala o seguinte, o professor na aula, a classe estava montada, ele diz o seguinte, quem foi para a rua dia 7? São pessoas que odeiam os negros, são pessoas que odeiam os homossexuais, são pessoas que odeiam isso. Aí um rapaz, um garoto, se levanta e diz, não, professor, não são pessoas que odeiam, são patriotas, querem um Brasil melhor, ali o senhor não pode dizer isso. Aí o professor olhou para ele e falou assim, você responde isso por causa do trouxa do seu pastor. Aí ele olhou para ele e falou assim, olha, o senhor não chame meu pastor assim, porque o senhor não o conhece, o senhor não sabe nem quem ele é, para o senhor dizer isso, falar disso, e eu só estou aqui defendendo um direito meu de cidadão. Eu não falei aqui de pastor, de igreja. Conclusão, a deputada estava tão indignada porque o professor pediu para tirar ele a exclusão do aluno da escola. Então, nós estamos convivendo, ouvimos agora sobre a China, poderia falar, por causa do tempo, não vou trazer aqui, mas tinha aqui sobre a União Soviética, o que aconteceu na União Soviética
com a igreja na União Soviética, mas o que a gente percebe é que nós, como crentes em Jesus, precisamos ficar mais firmados nas Escrituras, firmados na palavra, para ganhar nossos filhos, e não deixar um professor doutriná-lo e ele ganhar a mente do teu filho. A gente louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Eu queria só pedir para fazer esse intervalo, esse nosso intervalo que vamos fazer aqui, e ou a si mesmo, ou como queiram, né? Mas é muito comovente quando a gente vê que Deus é fiel, né? Toda a nossa preparação para combate é legítima, formando e equipando os nossos, né? Amém? Para que possam se defender, né? E se nós formos provados como a China foi provada, acreditamos que as pessoas que estão bem educadas, bem fortalecidas, não passarão para o outro lado, né? De repente o pai vai preso, o pastor foi preso, templo queimado, né? Mas aquilo que estava no coração de Daniel, na Babilônia, daqueles hebreus, pela educação, isso vai fortalecer, né? Eu digo, se eventualmente a formação, porque vocês vejam que tudo aquilo que aconteceu com Judá, os cativos que foram, então nós vemos ali, Daniel assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei, né? Então essa formação que vem, né? O pai recebe a formação na igreja, né? Conhece Jesus e educa o filho, né? Não é isso? Isso vai repercutir. Haja o que houver. Mas é preciso se equipar. Equipem-se. É, mano. É preciso estar equipado, né? Para qualquer situação. Glórias a Deus. Então, vamos fazer uma oração. Se quiser ficar em pé, fique. Se quiser curvar a cabeça, curva, né? É a gente falar com o Senhor de verdade. Falar com a alma, falar com o coração, né? Amém. É falar com a alminha, falar com o coração. Ele está atento, hein? Está prestando atenção na palavra ali. Senhor, meu Deus, como tudo que estamos ouvindo está vindo dentro de uma inspiração, eu creio que o Espírito Santo, na mente dos nossos pastores, professores, selecionou o que deveria ter sido falado, né? De maneira que cremos que o efeito está... Eu creio que há corações compungidos aqui. Eu creio que há corações compungidos no online. Como é que precisamos orar, buscar, focar nas Escrituras, interessar pelos estudos bíblicos, se interessar para a leitura da palavra. Senhor, eu acredito num reavivamento. Nós acreditamos no mover do Espírito Santo. E a nossa igreja está aqui, Senhor, para que todas as pessoas cheias do Espírito Santo, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de escola, no seu ambiente de ação, onde durante o tempo da nossa peregrinação, uma vez que somos forasteiros, ó Deus, não pertencemos mais a este sistema, mas precisamos pregar, precisamos proclamar verdadeiramente a palavra de Deus. Senhor, que de hoje para amanhã aconteça nos todos os corações um grande reavivamento. Um grande reavivamento. Então veja que, Senhor, estamos vendo que o Senhor tem um compromisso com as famílias, com os lares, que o Senhor quer levantar as pessoas para que possam ocupar as funções nessa sociedade, mas com a consciência de que estamos viajando, estamos avançando. Dia a dia, nós só queremos cumprir a missão que confiaste à igreja. A missão que confiaste à igreja. Que as pessoas, aquela oração que os apóstolos fizeram, conceda que falem com ousadia.
tomar posicionamento com ousadia. Não podemos nos esconder. Não podemos, Senhor, nos esconder. E que todo aquilo que é responsabilidade, seja pastoral, né, seja dos pais, dos filhos, seja de um irmão relacionado a outro irmão, um ajudando o outro, encorajando o outro, que possamos guardar isso e levar isso dessa escola bíblica, para a honra e para a glória do nome precioso do Senhor Jesus. Abençoe os nossos irmãos chineses, Senhor. Abençoe aquele país. Senhor, gostaríamos de mandar, se for a tua vontade, um missionário nosso na China. Que Deus chame alguém. Pensou, um missionário na China, gente? Uma missionária na China? Né? Não, nós não queremos procurar facilidade. A nossa igreja, Senhor, e nós estamos aqui, temos assim homens de Deus que o Senhor levanta para trabalhar aqui na nossa base, né? É uma igreja, a nossa igreja é um quartel-general que equipa e envia para a guerra. Então, o Senhor levantou e tem levantado homens e mulheres da base. Então, que eles sejam fortalecidos com a mesma visão, não é isso? Mas, Senhor, que estejamos prontos a ir onde o Senhor quer. Onde o Senhor quer nesse Brasil e nesse mundo. Eis-me aqui. Glória a Deus. Eu digo, eis-me aqui, para fazer só a tua vontade. Que esses adolescentes, esses jovens que estão ouvindo, os adultos, não importa a idade, se coloquem na mão de Deus, vivendo uma vida consagrada. Compromisso com Cristo e com aquilo que Ele ensinou, com aquilo que Ele mandou fazer, para a honra e glória do precioso nome do Senhor. Amém?